filho não está feliz em estar na casa do Pai, né? E nós estamos na casa do Senhor. Você está preparando o ambiente para o extraordinário de Deus nessa noite? Amém? Uma coisa que o Espírito Santo tem impulsionado no meu coração e que eu tenho orado ao Senhor lá na minha casa. Senhor, não me deixa ter medo de falar aquilo que eu preciso falar nessa noite. Não me deixa ter medo de ser usado nas tuas mãos. Porque o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, todos os dias, queridos, é algo extraordinário. Mas hoje o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra que, a princípio, seria outro tema. Mas como nós temos temor de Deus, como nós precisamos ministrar a palavra do Senhor, apenas aquilo que Ele transmite aos nossos corações, nós sempre perguntamos para o Espírito Santo, para o Senhor, Senhor, o que eu devo falar? É isso ou não? E quando eu apresentei o tema que eu queria ministrar para Deus, o Senhor mudou totalmente. E eu fiquei feliz com isso, porque o Senhor, de uma forma, eu entendi uma forma tão carinhosa, mas ao mesmo tempo tão ousada e tão forte o tema que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E algo tão maravilhoso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa noite. E eu fiquei muito feliz. E eu fiquei mais feliz ainda quando iniciou-se o culto dessa noite, o Senhor confirmou a palavra que eu tinha que trazer para a igreja nessa noite, que Ele ministrou ao meu coração e que Ele pediu para mim transmitir para você, igreja do Senhor. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. Então essa palavra é para nós nessa noite. E eu não sei se você prestou atenção nessa noite sobre as palavras que foram faladas aqui desde o começo do culto, o que foi lido. Se nós pudéssemos tirar uma palavra-chave de tudo o que foi falado nessa noite, tem uma palavra que repetiu várias vezes nessa noite. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco. A pastora Simone começou falando que o Senhor quer trazer à vida aquilo que está morto. A pastora Eleísa também falou sobre que o Senhor quer construir algo nas nossas vidas, que nós temos que construir a nossa vida em Deus. O Fabiano falou nas ofertas que não é para nós andarmos ansiosos, né, cuidadosos quanto à nossa vida, quanto ao que nós devemos comer, vestir, quanto ao nosso dia de amanhã. Também falou sobre vida. E o que Deus tem para falar conosco nessa noite, queridos, é simplesmente isso, é sobre vida. Ele quer derramar vida nessa noite. O Senhor não quer apenas derramar vida. O Senhor ministrou no meu coração lá na minha casa que Ele quer trazer à existência aquilo que ainda não existe. Que Ele quer dar vida àqueles que estão mortos. E que Ele quer dar uma direção para aqueles que estão sem propósito. Então essa palavra, ela vai alcançar os corações dessa noite, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Essa palavra é do Senhor. Quem sabe você possa pensar assim, poxa, mas a vida é minha, eu faço dela o que ela quiser. Foi Deus quem te deu a vida e você faz dela o que ela quiser, porque Deus, Ele te deu o livre-arbítrio. Mas como o Fabiano leu, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas. E porque Ele tem cuidado das nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele sabe como está a minha vida, Ele sabe como está a sua, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que tem que melhorar, Ele sabe o milagre que precisa acontecer na sua vida, por você e através de você. É porque Ele sabe que Ele quer falar comigo e com você nessa noite sobre vida. Que palavra bonita, né? Vida. Onde tem vida a alegria, onde tem vida a barulho, onde tem vida a esperança, igreja. Onde tem vida tem glória a Deus, onde tem vida tem línguas estranhas. Onde tem vida há movimento, onde tem vida tem o Espírito Santo. O Espírito Santo quer se mover nessa noite na minha vida e na tua vida. Ele quer mostrar para você o que realmente é ter vida. Vida em Cristo, vida em Deus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Tem uma nova vida, é um novo ser. Tem algo novo. E Deus tem algo novo para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Deus tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. O tema que eu iria ministrar seria construindo
uma vida em Deus, mas quando eu comecei a ler e conversar com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar? Deus falou assim, é sobre vida. Então coloca, descobrindo o meu propósito de vida. Esse vai ser o tema dessa noite, vida e descobrindo o meu propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Por que você existe? Para quem você existe? Por que você está aqui? Por que o Senhor nos deu a vida? Eu quero que você leia comigo em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Amém? Então não sou eu que estou falando, é o Senhor. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quantos já receberam presentes do Senhor? Nós já recebemos inúmeros presentes do Senhor, mas tem um presente que o Senhor nos deu em comum, que é muito precioso e que é muito valioso, que é a nossa vida. E a vida, ela é tão preciosa que só Deus tem para dar. Só Deus pode dar. E nós existimos porque um dia Ele soprou em nós o fôlego de vida e nos fez alma vivente. A tua vida e a minha vida é algo muito precioso para Deus. E porque ela é algo precioso para o Senhor, Deus está preocupado com as nossas vidas nessa noite, com os nossos dias. O que nós temos feito dos nossos dias, o que nós vamos fazer dos nossos dias, enquanto nos dá o fôlego de vida. A explicação segundo a ciência sobre vida é o seguinte, que é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. A condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Agora, considerando que a vida é um espaço de tempo, eu tenho aproveitado o meu tempo ou eu tenho desperdiçado o meu tempo? No espaço de tempo que nós temos, que é a vida, qual tem sido o seu propósito e o meu propósito? Você tem valorizado a vida que Deus te deu? Você tem olhado para ela e dito, tá tudo bem? Ou você pode, nessa noite, dizer para mim, não, tem algo para melhorar? O que dá sentido à minha vida? O que dá sentido à tua vida? Por um tempo da minha vida, o que deu sentido à minha vida foi pessoas, foram coisas, foram objetos, foram momentos. Sabe, a gente como ser humano, a gente pensa o seguinte, eu nasci, eu vou ser criança, vou ser adolescente, vou ser um adulto, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu vou casar, vou ter uma família, né, vou vir à igreja. Essa é a minha vida. Esse era o meu sentido de vida. E sabe o que acontece? Às vezes a gente perde algo dessas coisas na nossa vida, e quando a gente perde o sentido da vida. Porque a nossa vida está baseada em pessoas, em objetos, em momentos, em circunstâncias, em coisas. E quando eu perdi algo nesse sentido da minha vida, eu perdi o sentido da vida. Eu falei, Senhor, e agora? Por um tempo eu me senti um lixo, um zero à esquerda, ninguém. Mas, como o Senhor é bom e como foi dito, Ele cuida das nossas vidas, o Senhor cuidou da minha vida, de todos os dias da minha vida. Assim como Ele tem cuidado dos seus. E me fez redescobrir o sentido da vida. Ele me fez entender que eu vivo para Ele, que eu existo para Ele, que Ele está acima de todas as coisas.
Que é para Ele a minha vida, que é para Ele a honra, a glória, o louvor, que Ele é digno de tudo. Quem sabe você está assim nessa noite, se achando sem sentido para viver. Eu não sei qual é o sentimento no teu coração quanto à sua vida. Se você perdeu algo e você não tem motivos mais para viver, acha que não tem motivos mais para viver. Você tem um motivo que está acima de todas as coisas, que é o Senhor. E é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem te dá salvação, queridos. É Ele que te ama com um amor inexplicável. Então nessa noite o Senhor, Ele quer dar sentido à tua vida. E uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que se o Senhor te deu a vida, é porque o Senhor tem um propósito. Deus não gera vida sem propósitos. Diga comigo nessa noite, Deus não gera vidas sem propósito. Eu tenho um propósito. Diga assim, eu tenho um propósito. E eu vou descobrir nessa noite qual é o meu propósito. Não sou eu quem vou te dizer, não sou eu, Adriana, quem vou te dizer qual é o teu propósito de vida, mas é o Senhor Jesus quem vai fazer você descobrir qual é o propósito para o qual Ele te deu a vida. E eu me perguntei, Senhor, mas por que o Senhor criou o homem? Por que o Senhor nos deu a vida? Por que nós existimos? O Senhor é um Deus onipotente, onipresente. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. O Senhor não precisava de nós. Por que o Senhor nos deu a vida? E o Senhor me fez lembrar lá em Gênesis capítulo 1, que diz assim, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu comecei a rir, falei, Senhor, é isso mesmo? Quer dizer que antes da gente era tudo sem graça? A terra era sem forma e vazia. E Deus começou a esculpir a terra e criar as coisas. Quando Ele criou o homem por último, Ele falou, pronto, agora tudo está perfeito. Ele decidiu nos dar a vida, porque Ele queria preencher algo que Deus via que estava vazio. E não era um vazio que ninguém viu, foi Deus que viu que estava vazio. Ele quis preencher com a minha presença e com a tua presença. Você entende o valor da minha vida e da tua vida, o quanto você é especial? Deus quis preencher o vazio que Ele viu com a minha vida e com a tua vida. Mesmo sabendo que a gente ia errar, que a gente ia pecar, que a gente ia desobedecer, que algum dia da nossa vida a gente ia se ver sem sentido, sem motivos para viver, mas Ele resolveu investir em mim e em você, pelo amor e pelo cuidado dEle. O homem, ele foi a última criação de Deus, quando Deus começou a criar todas as coisas. Mas foi a melhor de todas. Porque quando Ele criou o homem, Ele falou, foi muito bom. Tudo perfeito. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o que significa que nós somos a imagem e semelhança do Senhor? Que o Senhor nos fez com qualidades como as que Ele tem, como razão, personalidade, capacidade de se relacionar, intelecto, o ouvir, o falar. Isso Deus escolheu reproduzir em mim e em você. Deus nos fez semelhante a Ele, com tudo isso. Deus, Ele colocou coisas boas dEle em nós. E a gente vai desprezar isso? Será que nós temos o direito de desprezar o que de bom Deus colocou na minha vida e na tua vida? Algo que era dEle, Ele resolveu dividir comigo e com você. Será que não está na hora de nós explorarmos o melhor de Deus em nós? Será que já não está na hora de nós pararmos de orar somente para as dificuldades, para as lutas, de olhar para os problemas, para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições e olhar para aquilo de melhor que o Senhor colocou dentro de mim? E que não é exclusivo só meu, tem na vida da Yasmin, tem na vida do Lucas, tem na vida de cada um que aqui está. Daquele que tem vida, tem na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele explorou o melhor de Deus na vida dele, sendo incansável, pregando o Evangelho, ensinando e ganhando almas para Cristo. Ele foi um perseguidor de cristãos. Mas quando ele descobriu o sentido da sua vida, ele passou a explorar o melhor de que Deus tinha dado para ele e colocado nele.
e usar os seus dias para fazer a obra de Deus e ganhar almas para Cristo. Os discípulos, cada um tinha a sua vida, mas quando eles encontraram Jesus, a vida deles ficou diferente. Eles começaram a andar com Jesus, a aprender sobre Jesus. E eles decidiram pregar o Evangelho. Eles oravam pelos enfermos e os enfermos eram curados. Eles expulsavam demônios. Eles promoveram o reino de Deus. Eles decidiram aproveitar os seus dias para honrar aquele que os chamou. O que de melhor você tem? Você tem usado aquilo que de melhor o Senhor colocou no teu coração, na tua vida? Para o reino, para Deus? Para realmente fazer, cumprir o propósito para o qual Deus te criou, para o qual Deus me criou? Aleluia. O rei Davi. Mas o rei Davi pecou igual a nós. Nós também pecamos e todos os dias. Hoje nós pecamos contra o Senhor, amanhã nós vamos pecar contra o Senhor. O dia que nós não pecarmos mais, nós já não estaremos aqui, nós estaremos com o Senhor. Mas o rei Davi pecou e ao mesmo tempo que ele pecou, ele reconheceu o seu pecado e ele se arrependeu e decidiu explorar o que de melhor Deus tinha na sua vida. E quando ele se arrependeu, ele começou a se levantar diante de Deus. E foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, ele falava. No Salmo 23, diz assim que ele queria ficar na casa do Senhor por longos dias. Que o prazer dele era estar com o Senhor. Ele resolveu aproveitar os seus dias estando na presença de Deus. Ele pecou, mas ele não correu de Deus. Pelo contrário, ele fugiu para Deus. Senhor, é de ti que eu preciso. Senhor, eu vou pecar todos os dias, mas todos os dias eu vou ter que correr para ti. E é isso que vai me manter de pé. E é isso que vai me levar até o fim. No que eu dedico o melhor de Deus em mim? Eu me fiz essa pergunta, Senhor, no que eu dedico o melhor de Deus em mim? E eu faço essa pergunta para você nessa noite. No que você tem dedicado o melhor de Deus em você? Eu falei que o Senhor colocou em nós o melhor dele, que é raciocínio, a razão, a capacidade de se relacionar, o intelecto, o falar, o ouvir. E o que você tem feito com tudo isso que Deus te deu? Não é hora de você largar os betes, como diz assim, né? É hora de você se levantar, igreja. Está na hora de você se levantar e usar o melhor do Senhor para a sua vida. Está na hora de você se levantar e ganhar almas para Jesus. Está na hora de você se levantar e parar de lamentar pelo que aconteceu. Está na hora de você se levantar, sacudir a poeira e falar, Senhor, vamos em frente, porque o Senhor é comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os dias não vão ser fáceis. Vai ter dia que eu não vou querer levantar da cama. Vai ter dia que eu não vou querer fazer nada. Mas o Senhor vai estar comigo e o Senhor vai me ajudar. Teve um tempo da minha vida que eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou chegar. Mas teve um dia que o Senhor olhou para mim e falou assim, olha para trás. E veja até onde você chegou. Foi porque eu estive com você. O Senhor está contigo. O Senhor é contigo. O Senhor faz você ir além. Mas você tem que se colocar a sua vida na presença dEle. Descobrir qual é o teu propósito. Dedicar a tua vida a Ele. Senhor, eu consagro os meus dias a Ti. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Esse respirar, esse ar que eu recebo todos os dias é Teu. E cada dia que eu acordo, que eu posso abrir os meus olhos e respirar, é mais um dia que o Senhor me dá, mais uma oportunidade de melhorar, mais uma oportunidade que o Senhor me dá de vencer, de conquistar. É mais uma vez o Senhor falando para mim, eu estou contigo, você vai conseguir, ainda não é o fim. Por que você declara que é o fim na tua vida? Se você está aqui com fôlego de vida, o Senhor diz para você, não é o fim porque você está com vida.
E enquanto a vida há esperança, e quem te dá a esperança é o Senhor. Como eu disse, Davi no Salmo 23, disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O desejo do coração de Davi era se dedicar, era dedicar os dias dele a estar na casa de Deus. Qual é o desejo do teu coração? O apóstolo Paulo, ele decidiu gastar a sua vida pelas almas. Muito louco, né? Lidar com pessoas não é fácil. Quem trabalha com o público sabe que é assim. Você trata com pessoas de várias personalidades, de vários jeitos. Uns te tratam bem, outros não estão nem aí para você, né? Outros até te aconselham. Lidar com pessoas não é fácil. E o apóstolo Paulo decidiu assim: não, esse é o meu chamado. O Senhor abriu os meus olhos, tirou a cegueira dos meus olhos. Eu tive um encontro com Ele, o quê? Para mim ficar parado, estacionado? Não. Eu entendo que o meu chamado é ganhar almas para Ele. E isso ardia no coração do apóstolo Paulo. Almas, eu quero almas. Não importava para ele se na cidade onde ele ia ser açoitado, e o Espírito Santo avisava para ele o que ia acontecer onde ele ia. Ó, você vai sofrer isso e isso, vai ter açoite, vai ter perseguições. Amém, Espírito Santo, mas eu vou. Eu vou porque eu sou louco por ti. Eu agradeço a ti pela vida que o Senhor me deu, Deus. E eu quero usar os meus dias para ganhar almas para ti, para fazer algo pelo teu reino, para fazer algo pelo Senhor. E tem uma frase do apóstolo Paulo que eu acho muito linda, e que eu acho que tem que ser muito corajoso para falar. Em 2 Coríntios 12, 15 diz assim: eu de muita boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos, amando cada vez mais, eu seja menos amado. Que amor é esse pelas almas? Eu vou amar, nem que eles não estejam nem aí para mim, nem que eu seja açoitado, nem que eu pregue todos os dias a palavra do Senhor e saia por um ouvido, entre por um ouvido e saia pelo outro. Eu vou pregar o evangelho mesmo que eu vá lá na igreja e só 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 estiverem lá, mas eu vou pregar, porque eu amo a Deus, não importa. E eu quero ganhar almas para o Senhor e não importa, eu quero ganhar almas para o Senhor. Não importa se eu vou sofrer, mas eu quero dedicar os meus dias a Deus. Eu quero dedicar os meus dias de muita boa vontade a gastar os meus dias pelas almas. Quem sabe Deus te chamou para gastar os seus dias pelas almas, mas você tem tido medo, ou você ainda não entendeu qual é o teu chamado, o teu propósito, você está com dúvida. Mas nessa noite Deus vai confirmar no teu coração, assim como Ele confirmou no meu. Amém? O profeta Isaías. O profeta Isaías dedicou a sua vida a ser um profeta. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: a quem enviarei? O Senhor perguntando. Aí Isaías: envia-me a mim, Senhor. Eu não sei se quando ele falou isso, ele falou com um sorriso no rosto, ou se ele falou com autoridade: envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. Eu só sei que ele respondeu o chamado do Senhor e fala: Senhor, envia-me a mim. Toca nos meus lábios, purifica-me, Senhor, porque eu quero ir, eu quero levar a tua palavra. Eu quero dedicar os meus dias a ser o teu profeta. Eu quero dedicar os meus dias a ser o teu vaso. A minha vida eu quero para servir a ti. Eu quero honrar a ti. Você quer ser como o profeta Isaías? Então nessa noite, quando o Senhor falar no teu coração, diga: envia-me a mim, Senhor. Eu quero ir. Eu quero fazer, Senhor. Eu quero ser um profeta nessa geração.
Eu vi uma postagem essa semana no Instagram de uma corda e ela estava por um fio. E embaixo dizia assim: assim está perto a volta do Senhor Jesus. Está por um fio. E o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com os nossos dias? Nós não sabemos se o dia de amanhã nós teremos, ele não nos pertence ainda. Mas se ele nos pertencer, vamos procurar estar na presença do Senhor. Vamos procurar dedicar a Ele a nossa vida, os nossos dias. Enoque foi um homem admirável. Não fala muito sobre ele na Bíblia, mas diz assim que Enoque dedicou a sua vida a andar com Deus. Em Gênesis capítulo 5 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque dedicou a sua vida a andar com Deus de uma tal forma que Deus falou assim: não, você não pode ficar longe de mim. Eu aqui no céu, você aí na terra, venha para os meus braços. O que será que Enoque fez para Deus amar tanto ele dessa forma, para não permitir que ele passasse pela morte? Simplesmente Deus o tomou para si. Ele deve ter agradado muito o coração de Deus. Ele deve ter andado muito em retidão ao Senhor. E o que nós podemos fazer para andar com o Senhor? Você quer dedicar a sua vida para andar com Deus? Se você quiser, eu posso te dizer com toda certeza que a tua vida jamais será a mesma. Nós, como cristãos, nós passamos por problemas, dificuldades, nós enfrentamos a mesma coisa que todo mundo enfrenta. A única diferença é que nós temos Deus na nossa vida. E é Ele quem conduz o nosso passo. Nós temos fé, nós temos esperança, nós temos o dia de amanhã, se Ele nos preparar. Dedique a sua vida a andar com Deus, assim como fez Enoque. Agrade o coração do Senhor. Moisés também eu acho um homem muito corajoso. Porque se eu fosse Moisés, eu tinha largado mão. Se eu estivesse no lugar de Moisés, Deus escolhe as pessoas certas, não escolhe? Deus escolheu a pessoa certa para conduzir o povo de Israel. Porque se fosse eu, ia falar: todo mundo para sua casa, se vira, é vocês com Deus, eu não estou nem aí para vocês. Porque o quanto aquele povo murmurou, o quanto aquele povo reclamou, o quanto aquele povo, ofendeu até mesmo a Moisés. Mas mesmo assim, Moisés, ele resolveu dedicar os seus dias para ser um líder, para conduzir um povo a uma terra prometida. Não, o Senhor me chamou. A princípio ele nem queria ir, né? Ah, Senhor, mas eu não sei nem falar. Ah, Senhor, mas vai acontecer que não vai dar certo. Você acha que eles vão dar ouvido para mim? E Deus falando: vai, porque eu estou na tua vida, eu estou com você. Sabe, líder, quando Deus está na tua vida, quando você dedica a sua vida a fazer a vontade dEle, o Senhor te dá força para continuar. Mesmo que os seus liderados não estejam nem aí, ouçam a palavra e nem obedeçam, mas Deus te dá força para continuar, porque esse é o teu chamado. E se você resolveu dedicar os seus dias para atender o teu chamado, Deus vai te honrar. Deus vai estar com você. Deus não vai te abandonar. Se Ele te chamou, Ele cuida de ti. Ele cuida do teu ministério, Ele cuida do teu chamado. Somente dedique os teus dias a estar com Ele, a honrar a Ele, a fazer a vontade dEle. Abraão também, nome forte, né? Abraão. Eu fico imaginando Deus chamando Abraão, com aquela voz imponente. Eu imagino Deus com uma voz muito imponente, assim, muito poderosa. Abraão dedicou a sua vida a confiar nas promessas para viver grandes experiências com Deus e também para viver uma grande paternidade.
Abraão confiou. Quando Deus pediu para ele, entrega-me teu filho, teu único filho. Amém, Senhor. Eu fui chamado para confiar, eu vou atender. E ele confiou. E ele viveu grandes experiências com o Senhor. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o Senhor fala também que ele se tornaria pai de multidões. E ele resolveu abraçar essa paternidade. Não, eu vou ser pai de multidões? Então, amém, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio na responsabilidade da paternidade que o Senhor está me dando. Pastor, pastora, presbítero, Deus confia em você. Ele te deu essa responsabilidade da paternidade porque Ele confia em você. Então siga, vá avante. Você que tem um chamado para cuidar de almas, Deus confia em você. Se Ele te chamou, apenas confie também nele. Apenas confie também nele. E tu serás uma bênção, assim como foi Abraão. Ana. História muito linda de Ana, a mãe de Samuel. Todos conhecem essa história, né? Ela se torna uma história assim que é muito buscada sobre perseverança, sobre milagres, quando se trata de milagres, sobre não desistir e confiar no Senhor. E Ana, ela não podia ter filhos, como nós sabemos. Mas quando o Senhor ela abençoou a vida de Ana com um filho, eu penso assim, se o Senhor tivesse me abençoado, eu ia querer ficar com o meu filho todos os dias. Eu ia querer ver ele todos os dias. Eu queria cuidar dele todos os dias, até ele se casar. Mas Ana, ela resolveu dedicar os seus dias a ser a mãe de um profeta. E como que ela fez isso? Ela consagrou o filho dela a Deus, que era Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus até o último dia da sua vida. Quando o menino desmamou, ela simplesmente foi ao templo e entregou. Ele é consagrado a Ti, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Eu dedico os meus dias a ser apenas a mãe de um profeta, de um sacerdote. Eu dedico os meus dias a consagrar Ele a Ti, Senhor, porque Ele é Teu. Ele é Teu, Senhor, eu entrego Ele para Ti. Mãe, pai, que está aqui nessa noite. O Senhor te chamou para a paternidade e para a maternidade. Como você tem dedicado a sua vida como mãe e como pai? Tem consagrado a vida dos seus filhos a Deus? Ou você ainda nem pensou sobre isso? Se dedique a ser uma mãe, a ser um pai segundo o coração de Deus. Hoje teu filho é uma criança, mas amanhã ele pode ser um pastor, ele pode ser um doutor. Tudo depende de mim e de você, dos ensinamentos, das nossas orações, do nosso cuidado, da nossa dedicação com Deus para com a vida dos nossos filhos. Então, mãe e pai, dedique a sua vida, os seus dias, a ser pai e mãe que consagra a vida dos seus filhos a Deus. Samuel, não tem como não falar de Samuel. Quando você lê a história de Samuel, você vê uma história muito linda. E um sacerdote, um profeta muito usado por Deus, muito temente ao Senhor. Samuel lhe dedicou a sua vida a servir no templo ao Senhor. Ele podia falar assim, não, minha mãe que fez o voto, eu não estou nem aí para nada. Mas quando a mãe dele consagrou ele para Deus, aquilo já entrou no coração dele.
Não, eu vou ser o sacerdote, eu vou ser o profeta. Minha mãe me consagrou, sou consagrado a Deus. E eu vou fazer a vontade do Senhor. Ele dedicou toda a sua vida a servir no templo e a ser um sacerdote. E quando a gente lê a história, quando lá para o final, diz assim que ninguém tinha queixa sobre Samuel. E chega um dia que ele pergunta, vocês têm alguma queixa contra mim? E o povo fala, não temos nada contra você. Fico imaginando no coração dele, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor, porque eu consagrei a minha vida a te servir, a honrar o teu nome, a fazer a tua vontade. Você quer dedicar a tua vida a servir a Deus? Ou você quer continuar do jeito que você está? Está na hora de você tomar uma decisão. Eu quero Jesus ou eu não quero Jesus? Eu quero dedicar a minha vida a Ele ou eu vou deixar o tempo passar? E tem alguém que não tem como não falar, porque foi o nosso maior exemplo, que deixou o maior exemplo de vida, o maior testemunho de vida. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Foi pelo amor dele, foi pela entrega dele que nós chegamos até aqui, que é Jesus Cristo. Jesus dedicou a sua vida a cumprir a vontade do Pai. Ele decidiu entregar a sua vida por nós. João, capítulo 6, e o versículo 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele decidiu fazer a vontade do Pai. E hoje, eu pergunto a você, você quer decidir no seu coração, na sua vida, fazer a vontade do Senhor? Aquilo que o Senhor tem para você? Qual é o seu propósito de vida? A que ou a quem eu dedico os meus dias? Vamos dedicar os nossos dias, a nossa vida a partir de hoje ao Senhor? Vamos construir uma vida em Deus? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. A palavra não é muito extensa, mas como nós conversamos este dia com os pastores, é melhor a gente falar 15, 20 minutos sobre algo que realmente Deus tem para falar, do que ficar falando meia hora somente por falar e a palavra não fazer efeito nos corações. Primeiro eu quero que você faça uma oração comigo, e logo após eu quero ler uns versículos da Bíblia e nós vamos orar novamente, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos ouvindo a Tua palavra. O Senhor ministrou vida sobre o tema dessa noite. E é para nós descobrirmos o nosso propósito de vida. E é para nós entendermos o sentido da vida. E é para nós tomarmos uma decisão sobre as nossas vidas nessa noite. Deus, o Senhor plantou em nós o melhor do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a implantar o melhor do Senhor nos nossos dias, na nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta, na nossa igreja, com os nossos pastores, no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda a melhorar. Se há alguém nessa noite que está morto, que venha à vida. Se tem algo que precisa vir à existência, que venha à existência. Se tem alguém sem sentido de vida, nessa noite, dá uma direção. Dá um novo ânimo, Senhor. Dá uma nova força. Eu te peço, Pai. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer nesse momento em Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra que é bem conhecida também. Mas o Senhor ministrou ao meu coração de ler com a igreja. Então eu não vou deixar de ler. Talvez você não ache importante.
mas se o Senhor pediu, ministrou meu coração para ler, eu vou ler. Amém? Ezequiel, capítulo 37. E se você entender a palavra do Senhor nessa noite, você não vai esperar nem um minuto. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente e você vai falar: Senhor, eu quero entregar os meus dias, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero consagrar minha vida a Ti nessa noite, Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Ezequiel, capítulo 37, diz assim, fala sobre a visão do vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: venha dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como se me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e eu porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Eu profetizo nessa noite o Espírito de Deus sobre a tua vida. Aquilo que está morto, que vem à vida. Espírito, sopra dos quatro cantos, onde há vida, há alegria, onde há vida, há contentamento, onde há vida, há barulho. Oh, casa de Israel, o Senhor quer te trazer a vida. Oh, aleluia, o Senhor quer te trazer a vida. Eu quero convidar você nessa noite que quer receber vida de Deus. Não por mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor quem mandou profetizar sobre a tua vida, ó casa de Israel. É Ele quem tem vida. Ele me deu a vida e Ele quer te dar vida. Se você quer receber vida do Senhor nessa noite,
ou se você quer dar um sentido à tua vida nessa noite, eu quero convidar você a tomar uma posição diante do Senhor. Não perca tempo, não perca a oportunidade de sair daqui com vida, com alegria transbordante do Senhor. Enquanto você ouve essa canção, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Ele vem te trazer vida e vida em abundância. O que você está esperando para buscar dessa fonte? Aleluia.